Viver é um grande jogo no qual todos terão um game over. Porém, depende de você se a jornada valerá a pena. E é com essa frase creditada a Edilaine Martins que eu, Valba Renoevo e toda a equipe de colaboradores da Fundação Sesumar damos as boas-vindas a você que sintoniza a Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos para o seu e para o nosso crescimento pessoal e profissional. O Comunidade do Conhecimento está no ar. Para facilitar o entendimento do assunto que será abordado hoje no Comunidade do Conhecimento, é importante que façamos a diferenciação de games e de gamer. A palavra game já é usual no vocabulário de adolescentes e esportistas do mundo todo, e traduzida quer dizer jogo. Também utilizada para nos referirmos a partidas, desafios, combates, lutas, batalhas e assim por diante. Onde houver uma competição, haverá aquele ou aquela que terá como entendimento que ali há um game, ali há um jogo. Já o gamer é o nome dado para jogadores amadores ou profissionais que utilizam da tecnologia virtual para desafios individuais com outros parceiros ou em grupo. Com a onda crescente e o grande avanço tecnológico no mundo dos games, o número de gamers tem crescido em todo o planeta, fator que tem tornado o mercado dos jogos virtuais muito atrativo. Nosso objetivo hoje é entender um pouco sobre esse universo dos games e gamers, conversando com Juan, que é o nosso convidado, ele que é um dos fundadores da Sunny Horizon Games. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui com a gente. É uma honra estar aqui com você, Val, então explicando um pouquinho mais sobre a nossa indústria. E há muita confusão disso mesmo, de game e gamers? Olha, existe bastante. Então, pessoas que vamos se dizer, um pouco mais de idade, não sabem diferenciar muito esses termos, né? Termos mais atuais. O termo gamer, ele começou em meados mais ou menos da década de 80 e 90, quando aqueles primeiros jogos de tabuleiro surgiram. Então, as pessoas começaram a se referir às pessoas que jogavam jogos de tabuleiro como gamer. E aí, conforme o desenvolvimento dos jogos portáteis, de computador, de console, que foi nascendo e que foi sendo atribuído, na verdade, essa nomenclatura de game. E quais são as áreas que um desenvolvedor, né, de gamers, de games ou de jogos, né, tem para atuar naquilo que nós temos hoje em dia à disposição? Eu digo para você que confesso a você que eu não tenho muita destreza sobre isso, mas existem jogos altamente realistas. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. A indústria de jogos, nos últimos anos, ela tem crescido exponencialmente. Vemos um salto enorme ali no início da pandemia, né? Até pelo isolamento social, que as pessoas não podiam sair de casa. Então, viu os jogos como um refúgio para distração, para uma diversão. E agora, com a pandemia um pouco mais amena, por assim dizer, a gente vê ainda crescimento,
porém não exponencial quanto a da pandemia. Né? E... Isso é uma constatação já que aumentou muito, né? Na pandemia. É algo que tem sido um divisor de água para a área de vocês, né, que vocês atuam. Exatamente. Foi um divisor de áreas não só para a área de games, mas para a área de software em geral. Porque as empresas hoje elas veem que realmente o software, a tecnologia, ela precisa ser trabalhada com um pouco mais de cuidado. Vemos também agora as leis internacionais de segurança de dados sendo cuidado com mais cautela. Então tem todo um setor inteiro crescendo exponencialmente. Quando você vai fazer, lógico que não existe daqui, é lá na minha época, mas vai lá abrir um crediário e alguém pergunta qual é a sua atividade profissional. Você diz, eu sou desenvolvedor de games, né? O que a pessoa passa pela cabeça dela? Já é algo que já está circulando de uma forma que legaliza vocês como desenvolvedor de games, ou ainda vocês estão na fase de aparecer realmente, né? De vocês, principalmente aqui no Brasil, né? Que eu acho que a Coreia é o maior consumidor e o Brasil também é um grande consumidor, mas assim, para ser um profissional, um desenvolvedor, isso já está legalizado? Não, hoje em dia tem em trâmite no Senado uma lei que vai regulamentar a indústria de jogos. É uma lei que está sendo amplamente discutida na internet e até está tendo uns debates das próprias pessoas envolvidas nessa área para regulamentar esse setor, né? Então hoje o nosso setor ele não é regulamentado. Então tem uma lei em trâmite no Senado para regulamentar essa indústria de jogos no geral. E o Brasil? Como é que você vê? Eu sei, assim, né, de conversar com você mesmo, que a língua mais falada ou é o chinês ou é o inglês, né? Sim. Mas vocês têm que ter um conhecimento muito grande e também para ser um parceiro de um projeto como que vocês daqui a pouco, que você vai conversar e que vocês estão fazendo, pode ter um parceiro em qualquer lugar do planeta para que aquele projeto ele chegue até o final. E como tem sido isso, né, de todo o planeta, todo mundo ter esse interesse de também ter um jogo sendo consumido aí pelos demais. O Brasil ele tem se destacado muito nos últimos anos na indústria dos jogos, então hoje muito investimento de capital de risco que é direcionado para estúdios independentes no Brasil vem de fora. Então isso mostra que o nosso mercado ele tem uma enorme competência no desenvolvimento, ainda não é um dos melhores, mas está caminhando para ser um dos melhores mercados de desenvolvimento de jogos, e temos empresas nacionais que têm projetos incríveis, que trabalham com projetos AAA, que são projetos AAA, são jogos que têm um orçamento de milhões. Então, muitas empresas brasileiras trabalhando nesses projetos grandes, e isso é uma referência para nós que estamos começando nesse mercado. Esse começando no mercado não é um começar assim de ontem para hoje. Vários de vocês estão lutando há muitos anos, né? Exato. E conta um pouquinho da sua história, como você chegou a querer, né, ter esse desejo de investir o seu tempo, o seu conhecimento, sua expertise para ser um desenvolvedor de games. Eu comecei a ter essa ideia de desenvolvedor de games um pouquinho antes de começar a faculdade. Então, como eu amava jogos, eu falei, não, eu vou fazer algo relacionado à área porque eu quero desenvolver jogos, né? Comecei a fazer análise de sistemas e vi que não
não tinha muito a ver com o desenvolvimento, né? Pega mais uma parte geral ali de como criar um software, o começo, meio, fim de a criação de um software. E mais pra frente eu dei uma pausa nessa parte, eu falei, não sei se realmente é isso que eu vou querer. Eu continuei a desenhar, porque quando eu comecei a faculdade, eu fazia desenhos para esses projetos que eu gostaria de fazer de jogos. Então eu desenhava. Mas o desenho é o quê? É o todo, desde o cenário ao personagem, é isso? Isso, exato. Então eu desenhava os cenários, desenhava os personagens, desenhava os monstrinhos andando, atacando. E tinha tudo isso arquivado, né? Falei, por enquanto eu não vou seguir na área, mas virou um hobby. Chega, né? E virou um hobby também desenhar. E aí, depois que eu me formei, eu fui para outra área, fui para a área da educação, atuei praticamente há 5 anos na área da educação. E com a entrada da pandemia, vendo o crescimento do setor, eu falei, não, quer saber, eu vou tornar aquele meu sonho realidade agora, que eu vejo que agora é o momento. E aí eu conversei com um colega meu, que ele é de Porto Alegre, a gente se conheceu na faculdade, mas virtualmente, então a gente começou a desenvolver jogos lá na época da faculdade, e eu falei, Pablo, vamos começar a fazer um jogo, mas só que agora vamos fazer sério. Vamos seguir as etapas, vamos publicar comercialmente. Né? E aí, quando a gente começou, logo após conhecemos a GoGo Games, que é uma empresa focada no desenvolvimento dos estúdios menores a ter uma independência, a se tornar uma empresa de sucesso. Né? Então, eles vieram com todo um aparato jurídico, financeiro, administrativo do projeto. Então, ajudaram na elaboração. Então, nossa equipe hoje tem 3 pessoas, mas tem mais esse nosso parceiro que é uma equipe imensa e super qualificada que nos auxilia. Tá certo. Eu estou tendo a oportunidade de conversar agora com Juan Pinheiro Fonseca. Ele é desenvolvedor de games e fundador da Sunny Horizon. É isso que fala? Sunny Horizon. Horizon Games Studio. Que já tem seu CNPJ, tudo certinho. Isso, então já está tudo... Já está tudo encaminhado. Já está tudo encaminhado. Eu vou chamar o nosso intervalo. Perfeito. E você que nos acompanha pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, fique aí com a gente, porque logo, logo eu retorno com esses assuntos. O que é game? O que são gamers? É daqui a pouco. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa este produzido pela Fundação Sesumar. Os jogos eletrônicos, além de divertidos, podem ser uma opção de carreira de trabalho. O mercado nesta área está aquecido e a oferta de cursos voltados à formação de desenvolvedores apresenta um significante crescimento desde os últimos anos. Pelo que pudemos entender até aqui, com o nosso convidado, o Juan Pinheiro Fonseca, os profissionais desenvolvedores de games têm a função de criar jogos eletrônicos para computadores, celulares, tablets ou consoles de videogame, além de supervisionar o andamento dos processos que envolvem a criação de um jogo. Juan, essa criação, você havia nos dito que é você e mais, você falou de do Pablo, mas vocês são em 2 programadores e você que é o desenhista. Isso. Nos conte um pouquinho sobre o seu projeto e por que trazer 2 pessoas programadoras e somente você como desenhista. Essa iniciativa, como foi eu e o Pablo que começamos, a gente viu a necessidade de mais um programador, porque a parte lógica da programação ela é muito complexa, por assim dizer.
Então, como estamos trabalhando também numa engine própria, uma engine seria um motor de desenvolvimento onde facilita com que você crie os jogos, a parte lógica ali do jogo. Então, uma usina de projetos, é isso, né? Como se fosse uma usina. Então, a gente está criando essa usina, essa estrutura para que esse e os próximos projetos sejam realizados nessa indústria. Então, uma engine é um motor onde você vai criar esses jogos, né? Então, como é um projeto grande, de um escopo grande, de 2 a 3 anos de produção, a gente viu essa necessidade de chamar mais alguém para a parte de programação. E quem é quem dentro da empresa? Você é o desenhista. Sim. E o que você está desenhando? É segredo ou pode falar do que se trata? Não posso falar assim. Hoje eu sou responsável por desenhar os personagens, os monstros. Também contratamos... Sempre tem um monstrinho assim ou não? Sempre tem que ter. Tem que ter os monstrinhos, né? Essa parte lúdica é o que cativa muitas pessoas, né? Um dragão, enfim, coisas que a gente só vê em livros de fantasia, né? Então isso é muito interessante a gente trazer um pouco dessa parte lúdica para os jogos, porque ele traz a imersão. Então a nossa ideia é trazer uma imersão para o jogador e que aquela imersão seja satisfatória, seja uma imersão que seja leve para a pessoa, né? Vocês tomam, entrando já na parte da psique do projeto, né? Vocês têm um regulamento ou algo que, de certa forma, baliza vocês para não ter um jogo muito explosivo, muito... acho que você entende o que eu quero dizer, né? Que muitas pessoas olham isso como algo ruim, que é prejudicial, né? Então, qual é o segmento que vocês utilizam ou aquilo que baliza vocês para não tornar tão destruidor, né, de mente e também não destruidor, né, tão destruidor dentro do próprio game. Por que eu falei dessa forma, né? Porque eu acho que você, mais do que eu e até dos que estão aqui, sabe que o que chama a atenção às vezes é o poder destrutivo de um jogo como esse. E tem pessoas que se encantam, né? Pessoas que podem sentir um encanto nisso, né? Chamada para isso. Nós estávamos conversando agora há pouco, você estava falando até que as cores são muito bem pensadas, as explosões são muito bem pensadas, né? O gesto é muito bem calculado. Então, por isso que eu estou perguntando se existe, né, um regulamento que vocês devem seguir. Na verdade, não existe um regulamento escrito onde diga o que fazer e o que não fazer. Então, é muito de identidade do estúdio. O nosso estúdio, ele quer trazer um olhar para os jogos antigos. Então, hoje, todos os nossos jogos vão ser desenvolvidos em pixel art. O que é pixel art? São aqueles desenhos que tinham nos jogos antigos, como Mario, Sonic, aqueles mais conhecidos do pessoal, né? Que foram os precursores hoje dos jogos atuais. Então a gente quer trazer aquele estilo gráfico para os jogos atuais, com temas diferentes, com mecânicas diferentes, mas que relembre, que remeta a esses jogos, né? Que foram aí, fizeram parte da história. Que usa mais a inteligência, a capacidade do que propriamente o visual das explosões e de tudo aquilo, né? E da própria violência, né? Sim. Tem uns desenhos, assim, uns jogos que você atira, é sangue para todo lado, é pessoa sem perna, isso, e muito realista também, Sim. né? Então vocês estão focados em uma linha mais
posso traga, dizer, um retrô. É isso que eu ia falar, que traga um pouquinho daquilo que nós vivemos antigamente, né? Do come-come, Exato. né? E o de vocês, assim, os jogos de vocês, né? Ou esse que vocês estão produzindo, ele tem, assim, já um escopo que a gente possa estar mostrando. Conforme você vai falando, a gente tem algumas imagens que a gente pode estar falando, mostrando. Sim, sim. Esse projeto, o principal que nosso estúdio está trabalhando é o Guild Hunters. O Guild Hunters ele vai ser um jogo ambientado num cenário de fantasia, onde você vai ter que liderar 5 caçadores para cumprir missões dentro de um mapa imenso. Então, os caçadores eles vão receber as missões que lhe foram dadas para caçar monstros ou para proteger vilas. E vai coletar recursos também para criar poções, para criar comidas, enfim. Serão várias missões onde esses caçadores que você vai controlar, eles vão realizar elas. De que forma hoje vocês estão conseguindo recurso? Somente dessa empresa que você falou? Ou vocês têm um outro dispositivo? Porque há dentro da internet, você paga um valor e você joga e você consegue, inclusive, interagir com outras pessoas. Qual é o segmento ou que forma vocês vão utilizar para que recursos cheguem até vocês, os deixem motivados a dar continuidade ao desenvolvimento de games? Hoje em dia existem várias formas de investimentos, mas o que a gente optou, por enquanto, escrevemos o nosso projeto pela Lei Rouanet, ainda está em trâmite. Então, esse é um dos caminhos que você pode financiar o seu projeto. Por editais públicos, existem os crowdfunding, que é aquelas vaquinhas na internet onde você coloca seu projeto, as pessoas, se elas gostarem, elas vão doar uma certa quantidade, né? Também tem... se assemelha muito aos investimentos de startups comuns. Então, as startups têm as aceleradoras, que investem um X valor na sua startup. Tem os investidores anjos, que são pessoas de CNPJ ou CPF que possuem recursos financeiros para investir diretamente na empresa. Só que a nossa linha de raciocínio foi por esse edital público, né? E lançar o jogo em acesso antecipado. Então, um jogo em acesso antecipado ele não vai estar totalmente pronto. Ele vai ter uma pequena parte pronta. Vai sendo construído a partir do momento que as pessoas vão jogando e vocês vão criando as dificuldades. Exatamente. Então, a nossa ideia é lançar ele em acesso antecipado para trazer a comunidade e fazer um ciclo, né? Fazer a criação, fazer os testes, receber esse feedback do usuário para ver se está ficando legal, o que pode mudar, o que pode acrescentar, se está bom desse jeito, para começar um novo ciclo. Então, essa foi uma estratégia que nós criamos para... Nós criamos o Pablo, que é de Santa Catarina. Isso. O outro... O Luiz é do Rio de Janeiro. Luiz do Rio de Janeiro. Isso. E a GoGo Games, ela tem a sede em Goiás. Que tem prestado uma assessoria a vocês, como tem prestado assessoria para outros estúdios também. Sim. Nem vou falar de 0, mas de 5 a 10, qual nota você dá para esse sentimento de vocês enquanto equipe, hoje? Olha, de 5 a 10 eu colocaria 11. É mesmo? Que bom! É um sentimento enorme trabalhar com o Luiz e com o Pablo. Eles são pessoas incríveis, e também a GoGo Games. Tem um projeto que eu gostaria de colocar aqui até para chegar no conhecimento de jovens que estão interessados em ingressar na área, que é a Mentoria Games Brasil. Foi uma iniciativa particular onde criaram um site onde disponibiliza diversos mentores gratuitos sobre a área de jogos. E lá você,
os mentores se inscrevem para dar mentoria ou você se inscreve para receber a mentoria. Eu recebi mentoria já de 2 profissionais da área, né, trabalharam com projetos internacionais, atuam já nesse ramo há muitos anos, e isso que é bacana. Hoje o Brasil, essa comunidade gamer é uma comunidade muito acolhedora. Acolhedora está crescendo de forma muito grande. Eu tive fazendo a pesquisa de tudo que você vinha nos trazer hoje. Se não tivesse esses 40 anos que eu tenho hoje de televisão, acho que eu entraria nessa. É um ótimo segmento. Mas, Juan, eu quero agradecer a você, deixar o nosso programa sempre à disposição. As pessoas tiveram a oportunidade de ver o seu contato, de que forma podem entrar em contato com tudo que você nos trouxe, e eu fico realmente devendo a você, como eu disse por telefone, uma oportunidade para que a gente tenha aqui dicas, né, de um conselheiro, de uma mentoria, de um mentor, para tantas pessoas que gostam, né, dos jogos, tá bom? Eu que agradeço pela essa oportunidade. Tá trazendo um pouquinho mais da nossa área, um pouquinho do conhecimento, né? É super satisfatório para nós como equipe, e também ajudar um pouco esses jovens a entender um pouquinho mais dessa profissão. Esses jovens, ele não é jovem, né? Mas tá bom, muito obrigado pela presença. No programa de hoje tive como convidado Juan Pinheiro Fonseca, que nos trouxe um pouco das habilidades necessárias para atuar no segmento de desenvolvimento de games. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, até uma próxima oportunidade. E não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais.